Ok, gravando. Pessoal, vamos lá. Dando sequência aqui à nossa aula. Como eu comentei lá no primeiro momento, a gente vai realizar agora a correção da página 324, ou melhor, do organizar o conhecimento, e depois vamos realizar também a correção da página 436. Tá bom? Nesse segundo Professor, momento. já começou a correção? Não, a gente está começando exatamente agora. Tá bom? Ellen, tá me ouvindo? No final tem um desafio para você. Certo? Pra eu? Sim, para você mesmo. Pra mim? Sim. Por que, professor? Porque, pelo que eu percebi, é a única que toca violão. Então, você vai tocar e Não, cantar uma música. ela vai e Fernanda também. Eu tive um medo quando você falou, vou botar. Ui. Então, vai se preparando. Vai escolhendo aí a música, tá? Canta. Você vai tocar e cantar uma música pra gente. Combinado? Eu não vou cantar, não. Fernanda e Eloá canta. Fernanda e Eloá são as vocalistas, é? É. Pronto, então vão se preparando aí. No intervalo Misericórdia. no intervalo da segunda aula e da Já terceira vai aula. afinando o violão, viu, Ellen? Isso, vão se preparando. Tem que ir Afinando o violão, para no finalzinho do nosso terceiro momento a gente ouvir uma música aí cantada pelo trio, né? Tocada e cantada pelo trio. Ellen, Fernanda e Eloá. Tá bom? Se quiser, professor, pega o meu também, para eu acompanhar a Ellen. Pronto, também. Pronto. Quanto mais violão, melhor. Eu também tenho um aqui em cima aqui do guarda-roupa aqui, mas eu não sei tocar. Vamos lá. Pessoal, como eu falei, a gente vai realizar aqui a correção da página 324, tá bom? Então, só deixa eu me localizar aqui, rapidinho. Então, vamos lá. Vejam só. O primeiro quesito diz o seguinte: o que é regime fluvial? Aí, mais adiante diz, explique utilizando os conceitos de vazante e cheia. Pessoal, primeiro que vazante é a quantidade de água que está escoando sobre o rio, tá bom? No leito do rio. Vazante é isso. É a quantidade de água que está passando ali no leito do rio. E cheias, acredito que todos vocês sabem o que é. Por exemplo, no período chuvoso, o rio Capibaribe ele coloca suas cheias, não é isso? Ele está seco, quando chove ali, aí desce ali bastante água no rio Capibaribe, que a gente chama de cheias, não é isso? Quem foi que respondeu esse primeiro quesito? Vamos lá? Quem quer socializar a resposta que colocou? E aí, pessoal? Estou aguardando. Vamos lá? Pessoal, eu não acredito que eu não acredito que ninguém não respondeu essa questão. Já tem gente desligando a câmera. Vamos lá, então veja. Então, quem não respondeu essa questão... Qual é a página, professor? Página Deixa eu ver se eu fiz. 324. Isso. Deixa eu ver aqui se eu fiz. 324. Ah, eu fiz primeiro. Okay, qual é a pergunta? A primeira pergunta que diz o seguinte: o que é regime fluvial? Aí diz, explique utilizando os conceitos de vazante e cheia. Eu só coloquei o que é regime. Eu coloquei são regime chamado para rios, lago e etc. Não sei o que é esse vazante e cheia. Não sei se eu sei, só sei que eu não coloquei.
Veja só, vazante é a quantidade de água que escoa no leito do rio. E cheia, vazante é a quantidade de água que escoa no leito de um rio. Escoa no leito do rio. Isso. E cheia, acredito que... Sim. Eu tive que sair porque o volume tinha dado uma bugada, estava bem baixo. Ok. Aí você... Na questão 1. Não, a gente ainda está no quesito número 1 ainda. Como eu estava falando para a Fernanda, vazante é a quantidade de água que escoa, né, no leito do rio. E cheia, com certeza vocês conhecem, que é o que os rios realizam durante o período chuvoso. Né? Que é, por exemplo, o rio Capibaribe ele está seco no período chuvoso, desce bastante água ali no seu leito. Isso são as enchentes também. Pessoal, Aí Fernando... Oi? Aí coloca como no primeiro? Só um minutinho que eu já passo toda para vocês, tá bom? Gente, mais alguém quer socializar a resposta? Colocou? Não? Então, veja só. Então, acredito que vocês devem ter ficado com dúvida ao responder essa questão. Então, eu vou colocar aqui a resposta e vocês vão colocando aí. Vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou colocar no... Não, eu vou editar aqui mesmo, tá bom? Pessoal, então coloque aí, no quesito número 1. Regime fluvial é a variação É o que, professor? Regime fluvial é a variação Colocaram? Repetindo. Regime fluvial é a variação de volume de água de um rio. Colocaram? Ok, então repetindo. Repetindo, regime fluvial é a variação de volume de água de um rio, tá bom? Com relação às cheias... Eu poderia repetir, professor? Posso. A questão 1? Posso sim. A resposta do número 1, da página 324. Regime fluvial é a variação de volume de água de um rio. Pronto, pode ir para a próxima questão. Ok. Aí você pode acrescentar o seguinte. No período chuvoso, colocaram? Sim. No período Sim. chuvoso, o volume de água aumenta e no período seco diminui. Professor, tenta ligar a câmera. Oi? Tenta ligar a câmera. Pode, com certeza. Mas precisa? Veja, a gente recomenda que liguem a câmera, mas não é obrigado.
Tá bom. Pessoal, colocaram? Então, repetindo, no período chuvoso aumenta e no período seco diminui. Isso Que questão, caracteriza... professor? Oi? Que questão? Ainda é o número 1 ainda. Ah, Eu tinha falado, no período Vai ser chuvoso... até amanhã? Oi? Qual vai ser até esse aí? Não, tem as outras. É que a gente ainda está no 1 ainda. Não. Aqui a resposta do 1 é só até diminuir, é? Não, tem mais. Só repetindo. No período chuvoso aumenta e no período seco diminui. Isso caracteriza as cheias. Mais um a Eloá com a câmera aberta. Eloá sem H e Eloá com H. Pessoal, podemos ir adiante? Sim? Sim. Vamos para o segundo quesito, tá bom? O segundo quesito diz o seguinte: qual é a relação entre os rios e o relevo? Quem conseguiu responder essa? Porque um faz parte do outro, porque tipo o rio desce os que são, que nem você falou, que vêm das montanhas, descem para outros rios e mares. Aí, professor, por que o rio por depende causa do do relevo rio e o relevo do rio? Maísa, aguarda, segura só um minutinho. Eloá estava falando. Eloá? Eu coloquei aqui o rio depende do relevo e o relevo depende do rio. Maísa, qual foi a sua resposta? por causa do rio Planalto. Sua resposta foi essa. Vamos lá. Ô, professor, poderia repetir a pergunta para eu me espelhar nela? Qual é a relação entre os rios e o relevo? Porque também tem tipos de relevo dentro do mar. Veja só, a pergunta é a relação do relevo com os rios, tá bom? Então veja só. Quando a gente fala sobre o relevo, por exemplo, sobre planalto e sobre planície, por exemplo, em uma área do relevo de planície, nós vamos ter rios de planalto ou rios de planície? Não sei. Rios de Planalto. Pessoal, repita aí a pergunta. Pessoal, preste atenção. A pergunta é o seguinte: qual é a relação do relevo com os rios? Aí eu estava falando o seguinte: quando nós estamos falando sobre o relevo, por exemplo, sobre planalto e planície, em uma área de planície, os rios que ali existem são rios de planície ou são rios de planalto? Planalto. Não, gente, são rios de planície, pessoal. Eu falei, planícies. Eu não consegui ouvir isso. Quando você falou, eu não consegui compreender. Pessoal, veja só. Em áreas de planície, os rios ali existentes são rios de planície. E em áreas de planalto, em áreas de serras e montanhas, os rios ali existentes vão ser o quê? Vão ser rios de planalto. O professor, então pode ficar assim, porque também tem tipos de rio de planície. Isso, você pode acrescentar a questão do planalto também. Veja só, você pode colocar o seguinte: a relação existente é que, coloque aí, a relação existente é que O professor pode falar como ficou a minha? pode. Porque também tem tipos de rio de planície e tem rios de planaltos. Ok. O professor, isso é no número 2 ou no número 3? Esse é o número 2. Tá, obrigada. Vamos lá?
Então, como eu estava falando, a relação é que em áreas de planície, os rios ali existentes são rios de planície. E em áreas de planalto, os rios ali existentes são rios de planalto. Pessoal, qualquer coisa eu posso... Pode repetir? Posso sim. Vamos lá. A relação é que em áreas de planície, os rios ali existentes são rios de planície. E em áreas de planalto, os rios ali existentes são rios de planalto. Pode repetir, professor, então? Posso sim. Veja só. A relação é que em áreas de planície, os rios ali existentes são rios de planície. E em áreas de planalto, os rios ali existentes são rios de planalto. Ok? Podemos ir para o terceiro quesito? Sim? Vamos lá. O terceiro quesito diz o seguinte: sobre as bacias hidrográficas, escreva uma palavra que complete corretamente cada afirmação. Aí a letra A diz: representam a tracinho drenada pelo rio principal e seus afluentes. Qual é a palavra que se encaixa perfeitamente aí? Eu acho que é água. Fernanda disse que é água. Os outros colegas colocaram o quê? Vamos lá, pessoal. Coloquei água também. Eu botei bacia, eu acho. Vamos lá. Fernanda colocou... Eu tinha colocado bacia, tipo, quando eu estava realizando, sendo que eu apaguei lá mesmo e coloquei água. Não agora, sendo que antes. Veja só, utilizando a palavra água, vai ficar o seguinte: representa a água drenada pelo rio principal e seus afluentes. Poderia até ser água, poderia até ser, mas não é, tá bem? Porque é o seguinte, preste atenção à pergunta, sobre as bacias hidrográficas. Então, a letra que vai se encaixar aí Bacia. é o seguinte: não, bacias não. Não? Ah, É áreas. 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 Eu botei áreas. Pronto, muito bem. Áreas. Ô, professor, parece uma pergunta meio tola, mas o acento é no A ou não é? Eu sempre me confundo. No A. Ah, tá bom. Então, a letra A vai ficar assim, ó. Representam, ou seja, a bacia hidrográfica representam a área drenada pelo rio principal e seus afluentes, tá bom? A letra B, Professor, o que significa drenada? drenado é a mesma coisa que escoado, escoar. Por exemplo, alguém pode dizer, aquela água está sendo, por exemplo, a água do rio Capibaribe está sendo drenada para, sei lá, para outro local. A gente poderia dizer que a água do Capibaribe está sendo levada, está sendo escoada para outro local. Tá bom? A letra B diz o seguinte: são delimitadas pelos divisores de água, linhas localizadas em áreas mais tracinho do relevo. Mais predominada. Plana. Eu coloquei áreas mais planas. Maísa Eu colocou também. o que, Maísa? Mais áreas predominadas. Ellen colocou qual, Ellen? Planas. Planas.
Aham. Eu também. Pessoal, veja só, planas não, gente. A gente viu que os divisores de águas, eles estão localizados na parte do relevo mais alta. Você não acertar nenhuma, não? Porque não é a parte do relevo. Os divisores de água, eles não vão dividir ali a água de uma bacia e de outra. Então, é a parte do relevo de maior altitude, mais elevadas. Então, a palavra aí é elevadas. Aí vai ficar assim. Pode ser alto? Oi? Pode ser alto. Pode ser alto também. Aí vai ficar assim, ó. São delimitadas pelos divisores de água linhas localizadas em áreas mais elevadas do terreno. Fernanda, desliga teu microfone. Mas eu não vi que tá fazendo, que tá... Deixa eu ver aqui. Quem está com o fone ligado aqui é... Eloá, o microfone. Tem Maria Natália também está com o fone ligado. Maria Natália, você está me ouvindo? Não, professor, ela não tem som. Ela Tá não mostrando tem. que É verdade, ela não tem som. Mas o Ô, barulho... professor, todo mundo desligou e ficou com choro de bebê ainda. Mas, de repente, o choro de bebê que você deve ouvir, de vez em quando, deve ser da minha bebezinha aqui em casa. Ah, tá bom. Que nesse instante ela estava dando uns gritos ali. Vamos lá. Então, colocaram a palavra da letra B, elevadas. Sim? Então, vamos agora para a letra C. A letra C diz o seguinte. Podem abranger, tracinho, de diferentes países. Território. Território. Eu coloquei território. Só falta não acertar essa. é território. Exatamente, acertaram. Quer dizer, mas já tinha gente que já tinha acertado. Eu já tinha falado. A palavra Qual é a correta. B? A palavra correta é território, da letra C. A letra B é elevadas. Ok, podemos ir adiante? Sim. Ok, vamos lá. O quarto quesito diz o seguinte. Diferencie aquífero livre de aquífero confinado. E depois escreva a importância das águas subterrâneas. Professor, posso falar minha resposta? Pode, sim. Eu coloquei assim, porque o aquífero livre, ele se movimenta. Já o confinado fica parado. Aí eu coloquei na segunda pergunta. As águas subterrâneas são importantes, pois são delas que criam os poços, fontes subterrâneas e etc. Ok, muito bem. Quem mais respondeu essa questão? E pessoal, quem mais respondeu? Pessoal, mais ninguém respondeu essa questão, gente. Respondi. Qual, professor? Eu respondi todas. Diga qual é. O quarto quesito. Eu fiz. Peraí, deixa eu vou dizer. Faça a pergunta para mim dizer. Diferencie aquífero livre de aquífero confinado e depois escreva a importância das águas subterrâneas. E o aquífero livre se movimenta. E o aquífero confinado, as águas subterrâneas são importantes. Oxe, pera. Oxe, professor, tá errado. Não, você está vendo certo. O Eu aquífero acho que livre... ela pulou e não colocou o que o confinado é. Eu não coloquei o que o confinado é.
Isso, mas veja só, aquele pessoal, quem não respondeu, acompanha aí. O aquífero livre, nós vimos que aquífero livre é a mesma coisa que lençol freático e eles são como rios no subsolo, né? Então eles se movimentam. O aquífero livre se movimenta. Já o aquífero confinado, essa água ela está parada, né, lá no subsolo, é como se fosse um reservatório gigante de água parada, tá bom? E como Fernanda falou, a importância da água subterrânea, né, ela é muito grande. Por quê? Porque você pode ter a nascente de um rio, você pode perfurar um poço e você pode captar água desse poço, tá bom? Então a água subterrânea ela também é extremamente importante, tão quanto a água que está aqui na nossa superfície, de rios, lagos, barragens, açudes, tá bom? Podemos ir para o quinto quesito? Sim. Pode. Sim, vamos lá. O quinto quesito diz o seguinte: por que podemos afirmar que a água não está igualmente distribuída pelos continentes? Eu coloquei assim. Não sei se está certo, viu, professor? Pode falar. Se estiver errado, a gente conserta. Faça a pergunta de novo, que eu acho que coloquei errado de novo. Por que podemos afirmar que a água não está igualmente distribuída pelos continentes? Eu coloquei assim, professor. Não sei porquê, mas eu coloquei assim. Sim, porque algumas têm muita água e outras não têm tanta. Ok, veja só. No conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai perceber que tem alguns continentes, por exemplo, o continente americano, onde está o Brasil, que concentra boa parte da água doce do mundo. Enquanto tem outros continentes que não tem tanta água assim, tá bom? Então, por isso que a gente diz que a água ela é distribuída de forma desigual pelos continentes. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente analisa apenas o Brasil, a gente percebe que a água doce ela está concentrada aqui no Brasil, principalmente na região norte. Aproximadamente 65% a 70% de toda a água doce do Brasil está concentrada na região norte do Brasil. Tá bom? Podemos ir para o sexto quesito? Posso falar minha resposta, professor? Pode sim. Eu falei assim, porque os relevos aquáticos são diferentes. Ok. Pode ficar assim? Desculpa, cortou um pouquinho. Você repete, por favor? Porque os relevos aquáticos são diferentes. Pode ficar assim? Veja, na verdade, não tem nenhuma relação com o relevo. Tá bem? Mas você pode colocar aí que, por exemplo, a pergunta: por que podemos afirmar que a água não está igualmente distribuída pelos continentes? Você pode colocar que... O sexto? Oi? Não, Era para fazer o sexto. Era só até o sexto. Depois eu fui até o quinto. Mas o sexto era fácil, era só para falar alguns dos exemplos. Sim, Eu professor, acho como é que eu coloco? Eu acho que o sexto... Eu pedi para vocês fazerem o sexto também, Pediu, eu fiz. porque o sexto está relacionado com o conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas veja só, Fernanda, a gente pode afirmar que a água ela está distribuída de forma desigual nos continentes. Por quê? Porque nós percebemos que tem alguns continentes que têm mais água do que outros. Tá bom? Podemos ir para o sexto? Sim. Vamos para o sexto. O sexto diz o seguinte: quais são os principais usos da água no cotidiano e nas atividades econômicas? Como, professor? Quais são os principais usos da água no cotidiano e nas atividades econômicas? Eu coloquei lavar louça, escovar dentes, banho e etc. Ok. Quem mais respondeu?
Eu botei as mesmas coisas que Fernanda, só que em ordens diferentes. Ok. Alguém O mais etc. respondeu? O etc. é o amigo dos é a palavra dos alunos, porque evita colocar muitas palavras. Aí colocando Eu só não etc. sei, tá bom. eu não sei se eu já comentei com vocês em sala de aula, de forma presencial, que etc., por exemplo, em uma avaliação, um teste, uma avaliação, a palavra etc. eu não considero. Porque às vezes... Não, a professora Amanda, do ano passado, ela falou que você não usa em texto, etc. Por exemplo, você vai fazer um texto de conto de fada, aí fala, por exemplo, um exemplo de fada e fala e etc. Você Uhum. não usa em texto. Ela falou pra gente. Mas Ok. esse aí eu não sabia não, de geografia não. Não, um exemplo, por exemplo, eu pergunto lá, por exemplo, cite, por exemplo, o uso da água, diversos usos da água. Aí, por exemplo, o senhor coloca lá, tomar banho, lavar carro e coloca etc. Aí o etc. eu corto, o etc. eu não... Ô, professor, Sim? Opa, professor, mas pode colocar você os 3 pontos aí. ô, professor, Não, os 3 pontos também não. Tem que colocar, É a tem que mesma e se escrever. coisa. você colocar e outras coisas? E Como é? outros. Colocar assim, E e outras outras. coisas. Veja Vale? só, isso vai depender da resposta que o aluno já respondeu. Por exemplo, se ele já conseguiu responder a questão muito bem, aí na frente ele coloca e outros, aí tudo bem. Mas às vezes o aluno coloca lá uma ou duas palavras, aí coloca etc. e outros, aí não vai ajudar muito. Mas se o aluno já tiver respondido bem a questão, o que ele coloca lá na frente e outros não vai interferir tanto. Vamos lá, para a gente concluir. O sexto diz o seguinte: quais são os principais usos da água no cotidiano e nas atividades econômicas? Fernandes colocou tomar banho, lavar louça, escovar o dente. Eu coloquei lavar louça, tomar banho, lavar roupa, entre outros. Isso. Eu não vou comentar mais essa questão, porque no nosso conteúdo da aula seguinte eu vou estar falando também sobre isso, tá bom? Aí lá eu explicarei melhor. A gente vai perceber que existem outras atividades econômicas que estão utilizadas bastante água. A gente vai ver isso na aula Professor, pode posterior. botar o nome no bate-papo? Deixa eu liberar aqui Falta alguns segundos. Deixa eu liberar aqui o bate-papo. Pessoal, falta 1 minuto e 30 e 20 segundos. O bate-papo está liberado lá, coloco lá o nome de vocês. Lembrando que Eloá, Fernanda e Ellen vão se planejando aí no intervalo, que no finalzinho do terceiro momento vai ter a música lá, tá bom? Meu Deus. Vocês Foi escolhem a o música. quê, professor? Isso, Eloá. Eloá também tá no meio, viu, dona Eloá? Eloá vai cantar. Né, Eloá? Ai, eu não vou não. Vai Hã? sim. Não vou não. Eu perdi Pessoal. muita coisa. Vai não, Eloá, por quê? Glória. Glória chegou. Glória, eu demorei muito para te aceitar? Não, professor, é porque quando eu entrei já fiquei sem entender nada. É porque Onde vocês pararam? a gente estava fazendo a correção da página 324. Aí eu Está feita a aula. estava aqui conversando com o pessoal, Não. e foi que eu vi o seu nome ali pedindo para entrar, tá bom? Mas a gente já está encerrando já esse momento agora, aí a gente retorna daqui a 10 minutos, tá bom? Pessoal, acredito que todos já colocaram o nome, tá bom? Sim. Pode sair, professor, quem colocou? Pode sair. Então, tchau, Tchau, professor. tchau. Até daqui a pouco. Tchau. Tá bom?